Oi, turminha, tudo bem? Meu nome é Letícia e recentemente eu postei essa página do meu livro nos grupos do Jardim Secreto. Quero agradecer todo mundo que curtiu, que elogiou, e muita gente me pediu para ensinar como eu desenhei o pergaminho, os rasgões e principalmente esse envelhecimento da página, que ficou bem natural, bem realista. Então vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho. Para desenhar o pergaminho, a gente vai precisar de uma folha comum, tá? Pode ser um rascunho. E nessa folha a gente vai fazer todas as dobras e todos os rasgões que a gente quer que apareça no nosso desenho. O ideal é que seja uma folha com uma gramatura mais grossinha. Essa minha é gramatura 180, porque isso vai facilitar da gente riscar, dar mais firmeza na hora de riscar. Tá? Porque, na verdade, essa folha de papel vai servir para a gente como uma espécie de stencil, de máscara, para a gente riscar o nosso pergaminho no livro. Agora que a gente está com o pergaminho pronto, a gente vai riscar. Como eu já fiz esse desenho no meu livro, não quero repetir, eu vou usar uma outra imagem. Essa imagem, gente, é exclusiva do meu ateliê, tá? É uma garotinha interagindo com a folhagem dos livros. Eu sou artesã e tenho feito caixas e estojos para guardar os materiais de pintura dos livros, e a minha caixa vai com uma figurinha em preto e branco, a sua escolha, para depois você personalizar colorindo do seu jeito. Tá? Eu vou deixar mais informações no final do vídeo para quem tiver interesse. Então, eu vou fazer o meu pergaminho nessa imagem e vocês escolham uma página do livro para fazer. Para desenhar o pergaminho, a gente vai usar o lápis que tem costume de usar para sombrear. Eu gosto muito desse marrom, ele é o marrom mais escuro da paleta de 48 cores, é o Burnt Umber. Ele é muito próximo ao preto. Aí eu estou fazendo uma demonstração, uma comparação dele com preto e agora com marrom escuro, para vocês verem como que ele se aproxima muito mais do preto. Então é ele que a gente vai usar porque ele proporciona um sombreado muito natural. Tá? Então vamos começar por essa abinha do canto. A gente vai riscar só até onde eu marquei ali. A parte que eu deixei sem riscar vai ser aonde a gente vai fazer uma leve curvatura para justamente representar que a folha está curvando, enrolando e não dobrada mesmo como uma aba. Tá? Eu vou realçar um pouquinho aqui a cor para depois eu conseguir fazer um sombreado mais legal. E faço à mão essa parte mais curvada, uma leve curvatura, justamente para ajudar nessa impressão de que a folha está enrolando, como um pergaminho mesmo. Na parte de baixo, eu não preciso deixar espaço nenhum, só colocar certinho ali o papel, tá, no livro, e riscar direitinho. Assim como eu fiz na parte de cima, eu vou realçar um pouquinho esse colorido que eu fiz, esse risco, para na hora de sombrear, ficar mais legal, um sombreado mais legal. Vou fazer a mesma coisa com os rasgões, tá? Risco da mesma forma, usando o lápis de sombrear, exatamente como a gente rasgou ele, bem no formato que a gente rasgou ele. Pronto, agora que a gente já desenhou o esboço do nosso pergaminho, a gente pode colorir o fundo. Tá? No livro eu usei o verde oliva, aqui eu escolhi o verde turquesa. Para proteger a parte que a gente tem que preservar branca, para não correr o risco de eu riscar sem querer essa parte, eu gosto de usar essa máscarazinha, esse stencil que a gente criou de papel, para proteger na hora que eu for colorir o fundo. Então pronto, já colori o fundo de todos os lados e agora a gente vai desenhar a parte interna do nosso pergaminho, tá? Então eu vou pegar aquele stencil que a gente criou e vou girar ele para que aquela abinha que a gente dobrou, né, aquela orelhinha que a gente fez, encontre o risco que a gente fez. Então, ó, tô com aquela abinha virada e encontro ela no risco que a gente fez e aí desdobro. No que eu desdobro, eu gosto de empurrar um pouquinho a folha para trás para aparecer um pouquinho mais aquela dobra, aquela curvinha que a gente fez. E é a partir dessa curvinha que a gente desenhou à mão é que a gente risca a parte interna do pergaminho. Tá? Eu venho a partir ali da curvinha, ó, dos dois lados. Meu dedo tampou, mas é a mesma coisa. E risco até a pontinha. Gente, eu precisei colocar uma prancheta ali, porque estava deslizando muito a minha folha, tá?
Na parte de baixo, como a dobrinha que eu fiz é uma dobra com um ângulo mais fechado, não vai funcionar só girar ali a folha e colocar, porque se na hora que eu encostar vai dar errado, tá? Vai formar um quadrado ali, tá errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa abinha e vou dobrar para o verso da folha, eu vou dobrar para baixo, tá vendo? Eu dobrei para baixo da folha. E aí eu viro para que essa dobra fique para cima, porém ao contrário agora, e aí sim, na hora que eu desdobro, eu tenho o jeito certinho para riscar, tá? Eu vou virar um pouquinho para facilitar de vocês verem eu riscando essa parte, tá? Então, olha lá, encontrei a dobrinha que a gente fez com risco, desdobro, vou fazer um risquinho ali no canto, no meio, é um risquinho bem pequeno. E aí sim eu venho riscando ali da outra ponta. Quando eu chegar no final, eu continuo um pouquinho, curvando até encontrar aquele risquinho. Olha lá, eu curvo um pouquinho até encontrar aquele risquinho, tá? E venho riscando a outra parte normalmente até encontrar a parte de cima também. E aí tá riscado o pergaminho. Agora eu só vou realçar para depois o sombreado ficar legal. Então, esse realce que eu estou fazendo com lápis de sombreado, ele vai nos ajudar justamente isso, a sombra ficar mais sutil, mais natural na hora que a gente esfumaçar ela. Então, sempre eu vou fazer esse realce sempre pelo lado de fora da dobra. Eu sempre vou fazer ele para o lado de fora do desenho, para justamente dar essa sensação de que a folha está dobrada, fazendo uma sombra, sai um pouquinho ali do foco, mas é a mesma coisa, tá? Fazendo uma sombra na parte de baixo, tá? Agora com o esfuminho, aí eu vi que eu risquei um pouquinho ali sem querer, vim com a borracha para apagar, apaguei o risquinho que eu fiz sem querer, e agora com o esfuminho a gente simplesmente vai esfumaçar, né, esse risco que a gente fez com lápis de sombrear, para que ele se transforme realmente numa sombra, para que não pareça que é um risco, um contorno, e sim uma sombra, tá? Tem que ser com o esfuminho, não aconselho fazer isso com o lápis, tá? Com o lápis branco, porque o lápis branco ele deixa uma cerinha no papel que depois vai dificultar para a gente fazer o efeito de envelhecimento, tá? Então o ideal é que seja com o esfuminho mesmo, para esfumar essa parte. A sombra, e sempre pelo lado de fora da dobrinha que a gente criou para dar essa impressão de que a dobra está em primeiro plano, formando mesmo uma sombra ali na parte de baixo da folha, tá? Já nos rasgões é um pouquinho diferente. A gente vai fazer essa partezinha do rasgado que fica mais ralinha, mais machucadinha, né? Essa parte mais ralinha do papel quando a gente rasga. Porque, teoricamente, gente, essa parte mais ralinha do papel, o envelhecimento dela estaria um pouco mais acentuado mesmo. Então, a gente cria essa acentuação usando esse lápis de sombreado, tá? Com ele bem leve, eu segurei bem na ponta dele para riscar, e agora eu venho de novo com o esfuminho para suavizar esses traços que eu fiz e dar essa impressão de que essa parte aí da folha está mais ralinha e que o envelhecimento nela, depois que a gente passar o envelhecimento, né, vai ficar um pouquinho mais acentuado. Vou fazer a mesma coisa no outro rasgadinho e pronto. Pergaminho pronto, vamos ao envelhecimento, tá? Pra gente envelhecer, a gente vai usar essa carimbeira aqui, tá? Essa é uma tinta de carimbo para scrapbook, essa é da Toque Crie, a gente encontra com facilidade no mercado, eu comprei a minha na Casa da Arte. Existe essa outra aqui, estou mostrando para vocês a título de curiosidade, é a Distress Ink na cor Vintage Photo, como o próprio nome diz, ela é própria para criar esses efeitos de envelhecimento, ela é perfeita para isso, porém ela deve estar custando uns R$ 40. A da Toque Crie é bem mais baratinha, acha com facilidade em lojas de artesanato. Essa é a cor marrom, tá? Custa na média de R$ 6. Então, a gente vai usar ela para fazer esse efeito. E vai usar também essa esponjinha de cozinha. A gente tira essa parte verde, essa parte grossinha, e vai aproveitar só a parte amarela, tá? Eu vou mostrar para vocês a minha. Eu abri ela para mostrar, ela já tá usadinha, tá? A gente vai juntar todas as pontinhas dela e vai formar uma bonequinha, tá? A gente prende com um elástico, ó, e forma uma bonequinha, uma trouxinha, assim, com a pontinha arredondada, para a gente fazer esse efeito. Essa parte arredondada, ela é muito importante para dar aquela naturalidade que vocês perceberam no envelhecimento. Ela forma um degradê de fora para dentro muito natural.
sempre em movimento circular de fora para dentro, nunca assim, sempre circular de fora para dentro para não marcar e a gente conseguir esse degradê, tá? A gente vai usar aquela folhinha mesmo de rascunho para tirar o excesso de tinta. Então, a gente molha a buchinha na carimbeira, tira o excesso no rascunho, tá? Pode tirar bem, até ficar bem pouca tinta na esponjinha. E aí sim a gente vem, vocês no caso no livro e eu aqui para minha folha, sempre em movimentos circulares, de fora para dentro e com a mão bem leve, tá? Para não marcar. E assim a gente vai fazendo em toda a borda. Tá com pouca tinta, volta, molha de novo na carimbeira, mas não esquece de tirar o excesso no rascunho. E só quando tem bem pouca tinta a gente volta para o papel. A gente precisa proteger aquela abinha que a gente desenhou. Então, de novo, com o rascunho, a gente vai posicionar ali, tampando a abinha que a gente desenhou, tá? Preservando ela e continua fazendo o envelhecimento. Molho na carimbeira, tiro o excesso no rascunho e só então vou para a folha em movimentos circulares, bem leves, tá? E continuo fazendo o envelhecimento, preservando, poupando aquela parte que a gente desenhou a abinha, tá? Eu vou acelerar um pouquinho a imagem para não ficar repetitivo, tá? Porque é sempre a mesma coisa, tira o excesso e vai para a folha, em movimentos circulares. A gente não precisa preocupar em passar por cima de onde a gente coloriu com lápis, porque como eu falei para vocês, aquela cerinha do lápis, a tinta da carimbeira não pegou nela, então não tem problema, tá? A tinta da carimbeira não marcou nela. Então você pode passar por cima normalmente, pelo menos num tom escuro assim eu não vi problemas, tá? A gente tem que proteger novamente ali aquele cantinho onde a gente criou, desenhou, né, uma dobrinha. E continua, tira o excesso e vem para o papel, movimentos circulares. Esses movimentos circulares, gente, eles são muito importantes para justamente dar esse efeito bem natural, esse degradê bem natural e principalmente para não ficar todo igual à borda, tá? Ele que vai fazer com que umas partes estejam mais e outras menos envelhecidas, tá? Então, por isso que é importante ser movimentos circulares. Prontinho, tá pronto o pergaminho. Vamos então cuidar das dobrinhas, tá? A gente não quer que essa dobra fique com esse aspecto de enrolando. Olha como ficou com luz ali na parte mais alta. E a gente quer repetir esse efeito no papel. Por isso a gente preserva essa parte com maior incidência de luz e só vai colocar um pouquinho do envelhecimento na pontinha, tá? Bem de leve e um pouquinho também nos cantos, mas é bem pouco, tá? Preservo aquela parte e vou fazer um pouquinho só no começo da curvatura, onde a folha ainda teria um pouquinho mais de sombra, né? Que a folha está começando a curvar, tá? E olha como que aí já deu a impressão de que a folha está realmente enrolando, tá? Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou preservar essa parte mais alta da dobra para que ela apareça sempre em primeiro plano com maior incidência de luz e vou riscar só essa parte de baixo aonde ela ainda teria um pouquinho de sombra. E feito isso, está pronto, totalmente desenhado e envelhecido o nosso pergaminho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Como eu falei para vocês, eu tenho feito caixas para guardar os materiais de colorir dos livros, tá? E eu tô mostrando para vocês esse modelo aí, onde você pode guardar os seus materiais nas suas embalagens originais. E na tampa vem com esses espaços vazados para você colocar os desenhos que você quiser, que você imprimir da internet, colorir do seu jeito. E o mais legal é que você vai poder trocar sempre, ter sempre uma caixa com a tampa diferente, com seus materiais e o seu livro guardados, tá? Visite a minha página para conhecer essa e outras peças que eu faço, que eu crio, tá? E eu quero aproveitar também para deixar um beijo para a Gina e para a Carol Pafiadashi. Quando eu postei essa imagem no grupo, elas postaram nos comentários que também fizeram um vídeo mostrando um efeito de pergaminho parecido com esse, porém usando tinta PVA e folha de caderno. Ficou muito legal também. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Deixo aqui também os meus contatos e o endereço da minha loja. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas coloridas e até a próxima.